Compete-me a mim fazer, no fundo, uma apreciação jurídica relativamente ao relatório, porque o tema central que nos traz aqui diz respeito à apresentação deste relatório elaborado pelo Centro de Estudos Sociais, designado Anatomia de uma Crise, identificar os problemas para construir as alternativas. Aqui no CIDEF, no Centro de Investigação em Direito Económico Europeu, Financeiro e Fiscal, tentamos limitar um pouco a análise deste relatório a perspectivas que se cruzem com o direito financeiro e fiscal e com o direito constitucional. E é por isso que, no fundo, aqui, o que estamos aqui reunidos é menos do que o relatório é, porque o relatório tem perspectivas de direito de trabalho, por exemplo, que não estão aqui a ser analisadas, eventualmente em prejuízo do professor Carvalho da Silva, que gostaria de ver tratadas, mas nós, enfim, não temos tempo para tratar tudo e, portanto, essas perspectivas não foram aqui analisadas. Estamos aqui a refletir sobretudo sobre o capítulo 2º, intitulado A União Europeia e Portugal, entre os resgates bancários e a austeridade, o mapa das políticas e das medidas. O professor José Maria Castro Caldas acabou de nos fazer uma descrição exaustiva daquilo que está refletido no relatório, nomeadamente das 3 fases da abordagem da crise em Portugal, que estão aí refletidas no relatório: a fase financeira, a fase expansionista e a fase da austeridade. Trata-se de uma apreciação histórica que é rigorosa e objetiva e que relata, nomeadamente, as circunstâncias históricas que levaram à queda do anterior governo em resultado da apresentação do chamado PEC 4. Com efeito, tudo parte da crise financeira de 2007-2008, que soou como alarme em todos os Estados-membros. Inicialmente, os Estados reagiram, até por impulso da própria União Europeia, da Comissão, por meio de políticas neo-keynesianas que agravaram, inevitavelmente, as dívidas públicas nacionais. No entanto, isso não se revelou suficiente numa fase inicial para colmatar os danos causados pela crise financeira e, rapidamente, alguns perceberam que o pecado original estava na existência do euro e na expropriação dos instrumentos de política económica e monetária, que já hoje foram aqui refletidos, que tinha sido imposta através da criação do euro. No entanto, o euro também não era culpado de tudo, porque havia e há problemas estruturais graves em economias dos países mais afetados, seja o caso da bolha imobiliária em Espanha, seja o caso da falência do setor bancário que ocorreu na Irlanda, da manipulação de contas públicas na Grécia ou, em Portugal, do fraco crescimento económico, que, aliás, foi assinalado pelo FMI e é assinalado no relatório na página 85, fazendo-nos, portanto, recordar que a circunstância de termos uma moeda única não é o único motivo que nos leva à crise que atualmente vivemos. Não obstante, podemos acompanhar o relatório quando afirma, na página 105, que as instituições da União Europeia sempre se recusaram a reconhecer a crise como uma crise do euro, como uma decorrência dos defeitos da arquitetura, preferindo, mesmo quando a crise atingiu países como a Irlanda ou a Espanha, sem problemas de déficit ou de dívida pública, insistir em atribuir o fundamento da crise à indisciplina financeira de governos irresponsáveis ou ao desfazamento entre a evolução dos salários e da produtividade. Foi, portanto, à luz deste pensamento macroeconómico que assentou a intervenção do FMI numa lógica típica desta organização internacional que percorre os últimos 30 anos de intervenção do FMI e que decorre do chamado consenso de Washington e das políticas neoliberais associadas no final da década de 80 e que contaminaram a Troika, a Comissão Europeia e o BCE e que podem, por conseguinte, ser designadas à luz da intervenção da Troika como o consenso de Bruxelas. Enfim, chamo de consenso de Bruxelas, fazendo este neologismo com o consenso de Washington. O memorando, então, de entendimento, assinado no Estado português, propunha, por isso, uma combinação de austeridade e desvalorização interna, que o professor José Maria Castro Caldas acabou de referir e que consta do relatório, na página 84, que, todavia, devia ultrapassar uma dificuldade assinalada pelo próprio economista-chefe do FMI, Olivier Blanchard, que se refere à possibilidade do tal forte impacto recessivo. É por isso que o relatório refere, que estamos aqui a tratar, a partir da página 96, o resultado das políticas orçamentais implementadas e que acabamos de verificar e que desencadearam uma recessão profunda. No relatório consta, aliás, na página 105, que a União Europeia reconheceu tardiamente a crise, o que levou, de facto, à inversão das políticas postuladas pela própria União Europeia. Se numa fase inicial, como acabei de referir, a União Europeia defendia e preconizava políticas de intervenção neoliberais do Estado, que levaram a uma injeção grande de capital por parte dos Estados nas economias, depois, de repente, faz trava a fundo e passa a postular ideias de austeridade, no fundo, a partir de 2010, se calhar a partir da intervenção desses economistas no Conselho Europeu, é que se assiste a essa inversão.
Consequentemente, podemos acompanhar o relatório quando afirma que a interpretação da crise como uma decorrência da indisciplina orçamental e da perda de competitividade tem favorecido uma reconfiguração das instituições da União Europeia caracterizada por uma transferência crescente de soberania orçamental e monetária para as instâncias políticas da União, que não é acompanhada, antes por contrário, por qualquer reforço dos recursos orçamentais da União. E citei o relatório na página 106. Na verdade, e aqui retomo algo que já publicamente referi numa conferência que aconteceu na faculdade há cerca de 2 meses, na verdade, o que fez a Europa até agora para corrigir os desequilíbrios macroeconómicos causados também pelo euro? Muito pouco, diria eu. Criou a muito falada União Bancária, que é certo que atenua problemas de supervisão microprudencial na zona euro, relativamente às grandes instituições de crédito, que em Portugal, curiosamente, são 4, só há um grupo que não consta dessas instituições, mas que naturalmente não soluciona problemas como os problemas de crescimento económico e da dívida soberana. Criou o Fundo de Estabilização Europeu de Estabilização Financeira e, mais recentemente, o Mecanismo Europeu de Estabilidade, que são uma espécie de troika institucionalizada, no fundo, uma versão formal daquilo que é a troika, na medida que a troika é um acordo informal, mas, portanto, sem também o mau agouro da designação e a participação do Fundo Monetário Internacional. E depois apertou o cerco orçamental, aquilo que o relatório refere, ainda de uma forma não muito expressa, apertou o cerco orçamental aos Estados-membros pela via da imposição de um conjunto de instrumentos, alguns, como disse o meu colega, o professor Guilherme Oliveira Martins, incompreensíveis, depois em termos práticos, veremos, traduzidos no chamado Six-Pack, no Two-Pack, no Tratado Orçamental ou no tal tratado que criou o Mecanismo Europeu de Estabilidade, o que apenas endureceu o colete de forças que já envolvia a maioria dos Estados e colocando definitivamente em causa e em crise um dos últimos resquícios de soberania dos Estados-membros, a soberania orçamental, o facto do nosso orçamento ser aprovado na Casa da Democracia Nacional, no Parlamento, e levando a postulado a tal ideia de austeridade expansionista que, confesso eu, porventura como defeito jurista, é algo incompreensível para mim, porque no fundo traduz só uma ideia de expansão da austeridade. Bom, é verdade que existem alternativas, o relatório também propõe alternativas e, como jurista, podemos até equacionar alternativas mais facilmente compreensíveis para um jurista, enfim, como não dominando as ferramentas da economia. Em primeiro lugar, o papel do Banco Central Europeu, que está consagrado no texto dos tratados, o relatório refere, é verdade, e sabendo que o BCE foi construído à imagem de 2 entidades, o Banco Central Alemão e a Reserva Federal dos Estados Unidos da América. Ora, a questão que eu aqui queria suscitar era saber se o BCE não foi erguido no pressuposto ingênuo de que a Europa seria uma zona monetária ótima, em linha com as ideias do Prémio Nobel de Economia Robert Mundell, e que, portanto, a Europa poderia replicar o exemplo americano enquanto zona monetária ótima. A verdade é que a Europa não é uma zona monetária ótima, não vou aqui estar a explicar porquê, mas não há aqui uma réplica do que se passa nos Estados Unidos da América. E logo por aí o modelo do Banco Central Europeu fracassou. Por outro lado, o BCE foi edificado com base em 2 pilares que são para muitos postulados inatacáveis, inquestionáveis, mas que eu, enfim, como jurista e como podendo interrogar sobre o papel do direito, me interrogo. Em primeiro lugar, o mandato e, em segundo lugar, a independência do BCE. É que o BCE visa, de acordo com o artigo 127, número 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, assegurar a manutenção da estabilidade dos preços. Ora, este desenho institucional do BCE condiciona necessariamente a política monetária do BCE e, por conseguinte, quer da zona euro, quer da União Monetária, porque se controla de forma obsessiva no controle da inflação, levando, eventualmente, até atualmente, a corrermos o risco de deflação. Ora, nos Estados Unidos da América, que inicialmente tentamos copiar, o mandato da Reserva Federal é substancialmente mais amplo. Não se limita apenas à estabilidade dos preços. E visa também, nos termos da lei, e estou a citar, promover de forma efetiva os objetivos de pleno emprego, de estabilidade dos preços e de taxas de juros moderadas a longo prazo. E é caso, então, para perguntar se não se podia modificar o tratado, conferindo ao BCE o mandato mais amigável em relação à economia, mesmo correndo o risco de alguma inflação. É que, reparem, a inflação pode não ser necessariamente negativa, e porventura os economistas conseguirão explicar isto melhor. E o objetivo seria, nessa medida, com a alteração do mandato do BCE, permitir alguma inflação controlada e que permitiria dissolver parte das dívidas soberanas nesse processo de inflação controlada. Por outro lado, também se poderia questionar aqui a apregoada independência do BCE. Será que verdadeiramente a independência do BCE serve para alguma coisa no contexto atual?
E, por outro lado, a interdição de financiamento dos Estados em mercado primário prevista nos estatutos do BCE não seria um outro obstáculo que poderia ser repensado? São questões que me interrogo, enfim, são interrogações que resultam também da leitura do relatório e que poderiam funcionar como alternativas no contexto do título do relatório. Por outro lado, um último aspecto que poderia ser apreciado diz respeito ao problema da renegociação da dívida. Notem que eu não pretendo manifestar-me sobre nenhum manifesto, nem estou aqui a manifestar-me em concreto sobre nada. O que eu estou aqui é questionar se o problema da dívida não pode também ser ponderado. Ultimamente, nos últimos dias, temos falado muito sobre a dívida, mas há um aspecto que poucos têm referido. A dívida pública portuguesa corresponde atualmente a cerca de 130% do PIB, andando os encargos de dívida pública por cerca de 7 mil milhões de euros por ano. Ora, o valor atual da dívida pública, 130% do PIB, é superior ao valor da dívida pública da Grécia no momento em que a Grécia foi intervencionada, chamemos-lhe assim. E, portanto, é um valor já superior da Grécia na altura em que a Grécia, como sabemos, fez soar todas as campainhas da Europa. E por isso, enfim, eu diria que não é irrealista que a renegociação da dívida ocorra mais tarde ou mais cedo, sem que a renegociação da dívida também signifique necessariamente esse palavrão que é o haircut ou o perdão de dívida. Não é isso que está em causa e, aliás, não é isso que eu tenho visto recentemente referido. Pode estar em causa o deferimento do pagamento de capital ou a renegociação das taxas de juros, à semelhança do que acontece, aliás, a nível particular, e aí, ao contrário do meu colega há pouco, posso fazer algum paralelismo entre a economia pública e a economia doméstica privada. É que, na verdade, se as nossas atuais taxas de juros praticadas na nossa dívida pública fossem idênticas às da Alemanha, o tal brutal aumento de impostos que recentemente se falou podia não se ter verificado, uma vez que esse brutal aumento de impostos permitiu uma arrecadação de mais 2,5 mil milhões de euros em IRS, montante este podia ser economizado se as nossas taxas de juros estivessem em linha com as taxas de juros praticadas pela Alemanha. Por último, ainda, a emissão de títulos de dívida pública ou de eurobonds ou mutualização da dívida poderia ser algo que permitiria uma melhor acomodação do nosso problema de excessivo endividamento. Por último, deixem-me só que lhes diga que eu acho que o tempo não deixa de ser de expectativas. Expectativas porquê? Expectativas, por exemplo, relativamente à reação da Comissão Europeia quanto ao excedente comercial alemão recentemente verificado. O tal six-pack, que eu refalava anteriormente, e two-pack, veio permitir a intervenção da Comissão Europeia perante desequilíbrios macroeconómicos, quer excessivos, quer negativos, ou seja, se a balança comercial for excessivamente positiva ou negativa. Não estamos a falar só de situações de déficit. E, portanto, a Alemanha, neste momento, está numa situação de um desequilíbrio económico excessivo, no caso deles, positivo, porque tem uma balança positiva. Ora, esses desequilíbrios são punidos à luz da nova regulamentação comunitária. E, portanto, interrogo-me se a Alemanha irá ser punida por esse balanço comercial excessivo. É que, recordemos, ainda há pouco, creio que ali o professor Nuno referiu isso, a Alemanha foi justamente punida em 2003, 2004, quando foi sancionada pela Comissão, mas mais tarde perdoada pelo Conselho, nessa altura apoiada por Estados, curiosamente como Portugal ou a Grécia, cuja política orçamental é agora julgada pela mesma Alemanha. Bom, portanto, aí podemos interrogar se, num domínio que é caracterizado por elementos quantificáveis, a União não estará ferida de morte, porquanto não está a zelar por uma verdadeira igualdade entre Estados-membros. Aliás, neste pano de fundo, não deixa de ser paradoxal e até irónico que o Tribunal Constitucional alemão tenha declarado em 1993 que a Alemanha podia sair do euro caso as metas de estabilidade monetária não fossem atingidas. Bom, é certo que a Europa terá brevemente uma nova oportunidade. A futura eleição do Parlamento Europeu e a consequente composição da nova Comissão Europeia poderão emprestar um novo fôlego às políticas europeias, nomeadamente sociais, atenuando um problema de déficit democrático com o reforço da participação dos povos europeus, nomeadamente por via do princípio da subsidiariedade e do papel que nele agora desempenham os Parlamentos nacionais. Veremos então a prazo se a nova Comissão Europeia saberá apresentar propostas que permitam relançar o projeto europeu e representar uma alternativa no contexto da crise que o relatório que hoje aqui é apresentado menciona. Muito obrigado pela vossa paciência.